vai ser. E não esqueça que um dia vamos todos envelhecer. Envelhecer. Cuide bem do vovô. Uma coisa embaixo do pé, fazer alguns movimentos, né? Mesmo a pessoa que está acamada, levantar alguma coisa assim, tudo de orientação, orientando a família, se é uma família que está próxima, ou até mesmo está buscando orientação de um profissional, né? Para estar com aquela pessoa se manter ativa, precisa disso, é necessário que se faça isso, porque, por exemplo, uma pessoa acamada, ela pode ter feridas, né? Aí sim as coisas começarem a complicar. Mas a gente trabalha na prevenção. Por isso, assim, nós temos os idosos saudáveis que precisam manter, se prevenir para manter essa saúde, essa qualidade de vida, né? Para que a gente não chegue a ficar acamado. É a questão da prevenção. E esse que já está acamado, procurar, né, meios para que essa pessoa tenha um desenvolvimento melhor, tenha melhor condição de vida, quer seja numa cadeira de roda, quer seja totalmente acamada, às vezes nem cadeira de roda a pessoa usa mais, né? Mas mesmo assim precisa ter todos os cuidados. Para isso é o que está se tentando fazer aqui hoje, para fazer a pastoral do idoso, para arrumar pessoas, para fazer a capacitar líderes, exatamente isso. Diante de tudo isso que nós ouvimos e muito mais que nós não falamos, nós temos a questão, a importância da ingestão do líquido, né? Nós precisamos ter o nosso corpo hidratado, a questão das vacinas, se tomou, se não tomou, vem a questão da prevenção, da gripe, da pneumonia. Né? Deixa eu fazer uma pergunta assim agora aqui. Por exemplo, essa capacitação não precisa obrigatoriamente a pessoa depois ser líder. Como nós falamos aqui da SEBS, quando tiver essa capacitação, a gente pode estar convidando alguém que queira participar para estar vendo como funciona. Porque a gente precisa de um jeito de formalizar isso, né? Ter ficha, não sei, pra gente, como ela falou. A rua dela tem 8, lá em cima, como eu te falei, na SEBS. Não, então, a partir do momento que fazemos a capacitação, as pessoas, o líder, ele tem uma ficha que preenche, todo material. Ele tem um mas acho que eu não expressei direito. Enquanto não posso explicar. Tudo bem, tem a capacitação. Mas eu quero saber como que faz para participar dessa capacitação. Porque, por exemplo, tem as pessoas que já fazem isso informalmente. Mas eu posso chegar e falar isso lá, mas eu não quero assumir. Quem pode estar indo e estar se orientando, pegando essas fichas para passar, e conta correr do tempo, lógico, quem sabe algumas pessoas não, vão querer. Mas assim, não é que pega a ficha e vai fazer essa ficha. O que vai acontecer? No final aqui, nós vamos, se Deus quiser, sair com datas para a gente já formalizar, para capacitar líderes, já para capacitar as pessoas. E se de imediato as pessoas não quiserem... Entendi o que ela falou. Ela vai vir, ela vai fazer a capacitação. Aí no final, na hora de assinar o contrato que ela vai ser líder, você vai assinar um compromisso. Isso você que eu vai ser voluntária. Aí ser líder voluntário por um todo ano. mundo ajuda, mas tem ninguém que assume. Então, você vai ser líder voluntário por um ano. Nessa hora de assinar, você vai dizer assim, não quero, eu prefiro ser apoio. Eu não quero esse compromisso. Ela pode ser apoio. Aí, se você assumir o líder, ela poderá ser o seu apoio. Mas alguém tem que ser líder. Mas para você capacitar, para você ter gente atuante lá na sua paróquia, lá na sua comunidade, você tem que ser capacitador. Você vai ser a capacitadora e eles serão os seus apoios, entendeu? Capacitado. Você vai ser capacitado, Você vai ser o líder. cadastrado como líder e pode ter os seus apoios. Aí o nome dessas pessoas vem todo para a sua parte, para a sua folha. Entendeu? Porque tem que ter alguém porque vai para Curitiba seu nome. Seu nome vai para o nosso Cadastrado. E essa É tudo uma fila. mais importante mais que essas informações, foi o que eu falei na reunião e a gente vai falar também. Mas essas informações, elas são todas registradas lá em Curitiba, que a partir dali vai para o Ministério da Saúde para poder ter o censo, para poder ter uma realidade. É isso que eu acho que, inclusive, a gente às vezes vai contribuindo com um monte de coisa, que as pessoas já estão ocupadas com um monte de coisa. Elas fazem tudo pela verdade.
Eu acho que aí é um erro nosso, pastoral do movimento. E aí também a preocupação da Silvana. Eu acho que as pessoas que vão ser as capacitadas, vão fazer escolha, vão ser responsáveis, vão ser líderes lá, elas não devem ter outra obrigação que não seja essa. Ela pode participar de qualquer coisa, mas que a obrigação dela seja essa. A primeira é essa. A prioridade dela é essa. Isso é uma briga nossa pastoral. Se for essa, a gente vai ter um trabalho legal, a gente vai conseguir passar. Se não for, vai ser tudo pela metade. E a pessoa não, ela não vai ser. Fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Ela vai ficar quebrada. Então, acho que precisaria isso. Ó. Você teria interesse em trabalhar com idoso? Teria. Você estaria disponível para isso? Sim. Você tem condição de trabalhar nisso? Sim, eu tenho. Então, olha, você quer ter essa experiência? Tem aqui, vai fazer o cadastramento e vai fazer o trabalho dela. Para você ter uma ideia, a nossa capacitação ela é de no mínimo 18 horas de capacitação, dividida de acordo com o que a comunidade resolver, né? Se é um sábado e um domingo, se é um sábado, pula um, vai no outro sábado, se é um sábado sim, se é no domingo, aí o grupo que resolve. E ela é em 6 etapas. E cada etapa tem as suas particularidades. É uma sequência de desenvolvimento, de capacitação, né, de temas que são abordados, né, e outros mais profundamente, outros não, mas que mensalmente o coordenador ele vai receber material para que ele vá dando essa formação continuada, porque não se esgota. Fez a capacitação, está formado. Não, a gente tem que estar renovando, buscando informação, a gente tem que estar trabalhando com isso. Por enquanto vocês não têm nem líder. Não, são coordenadores. Nós somos capacitados. Mas atualmente elas não têm isso. E também procurando agora é apoio, é isso? líderes. Também procurando mais apoio. Isso aí agora, que aí as comunidades elas se propõem a fazer isso. Aí o que você ia passar para nós aí? Falei que eu tenho que me ausentar. Aí você deixaria para a Silvana no pamfleto elementos necessários para ser isso. Aí você repassa para nós, onde a gente busca, passa por e-mail. Aí nós vamos reunir com o pessoal, nós vamos passar para todos os coordenadores dos 26 setores nossos, inclusive Interlagos. Certo. Tá? O ponto é referência, a quem tem que se dirigir, como tem que fazer isso. Você está interessado nisso? Entra em contato. Esse vai ser o nosso trabalho. Divulgar. Aí você coloca tudo. Exatamente, tudo sobre o pastoral do idoso. Né? Coloca tudo isso lá. Claro que na nossa palavra tem 42 mil pessoas aqui. Claro que tem pessoas que estão disponíveis para fazer isso. Com o tempo, existe tempo para fazer, tem que ter. O mais interessante, assim, que as pessoas precisam entender, foi até o que eu já falei, é o seguinte, como ela falou, vocês que trabalham que têm as sedes, então são os setores, são as ruas. Se cada rua tiver um líder, cada rua, um líder, que faça o atendimento naquela rua, pronto, nós vamos ter uma cobertura excelente aqui. Não precisa, porque você não precisa sair da sua rua para ir atender na rua do lado, se você já tem na sua rua para fazer o atendimento. Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, vou ficar o dia inteiro andando, vou andar. Não, a pastoral é exatamente, é no seu entorno. Por isso é que nós precisamos de muitos líderes, muitas pessoas. E para não sobrecarregar ninguém, porque, por exemplo, vamos supor, se eu estou aqui, eu moro aqui, eu vou atender lá no Interlagos. Não tem como, né? Então, o pessoal de lá tem que atender lá. Então, a SERPS tem a rua, os setores todos que eles atendem, então o ideal é formar nos setores. Aí nós vamos ter uma cobertura, conhecimento da realidade maior, a qualidade até de atendimento desse idoso vai ser muito melhor. Porque você está aqui, está atendendo lá no final do bosque aqui, você nem sabe o que está se passando lá. Entendeu? Então, a dinâmica do atendimento, a dinâmica da assistência vai ser se tornando mais qualidade. Você está falando isso. Na verdade, nos setores,
os animadores, as animadoras já fazem isso. Porque eles conhecem toda a verdade daquela rua deles. Conhece a maioria das pessoas ali. Mas não tem nada por escrito. Então, Mas, por que exatamente, não não tem agora nada. essa Não pessoa... tem nada com relação à orientação. Ela faz aquilo porque está nela. Então, Marisa, chegou o ponto crucial. Por que não essa pessoa fazer a capacitação, ser um líder? Porque o trabalho dela não vai mudar em nada. A rotina dela não vai mudar. Ela faz visita, ela vai fazer visita. O que ela vai passar a fazer, primeiro que ela vai ampliar o conhecimento. Ela vai ter muito mais conhecimento, ela vai ter muito mais bagagem, né, para poder atuar. Ela vai poder ser um multiplicador até de bem-estar para essas pessoas. E todos esses dados que ela vai fazer, essa identificação, vai ser formalizado. Vai ser registrado, vai ser computado que a diocese, na diocese de São José dos Campos, na paróquia Coração de Jesus, são atendidos, tem tantos líderes que atuam, tem tantas famílias que são assistidas e atendendo um número X de idosos. E isso vai contar para a nossa população, o atendimento de São José dos Campos, que isso vai para Curitiba, onde funciona o nacional. Então, vejam que uma ação aqui, ela vai repercutir em todo, quer dizer, ela vai para município, estado, nacional. Olha que riqueza de informação. Aí sim, vai estar formalizado que a paróquia Coração de Jesus atende tantos idosos. Nós temos na região sul de São José dos Campos, existe aí uma porcentagem, dependendo da população, X idosos. Então, a paróquia Coração de Jesus, ela está atendendo X idosos dessa população. É o nosso compromisso enquanto igreja. Deixa eu só ensinar uma coisa para vocês. A pastoral do idoso, ela não tem um efeito pequenininho, ela tem um efeito de Brasil, né? Então, quando eu faço alguma coisa com a pastoral do idoso, eu estou subsidiando a política nacional do idoso. Por quê? Porque eu estou mandando informação para o Ministério da Saúde de como o idoso, na área da saúde atendido aqui, na área do esporte atendido aqui, na área social. A gente está mandando informação de todas as formas. Eles conseguem saber se nossos hospitais estão negligenciando o idoso, matando o idoso, porque a forma como o idoso morre, nós vamos mandar para eles. Por essa análise ele vai saber se aquele idoso foi de um jeito, houve uma negligência com ele. Tudo isso é melhoria para a saúde, para a política do idoso na nossa cidade. Então não é um trabalho muito pequeno, é um trabalho amplo. As campanhas de vacinação estão sendo efetivas ou não? Ontem mesmo eu estava lá, tirei umas 15 coisas. A SEB do Estado de São Paulo mandou uma relação de todos os remédios que estão disponíveis gratuitamente para hipertensão, para mal de Parkinson, tem uma série para glaucoma. Então são remédios que estão disponíveis que as pessoas não precisam pagar. E está lá o conteúdo, qual é o laboratório, está lá. Eu tirei para quê? Para passar para todos os coordenadores. Porque, na verdade, você já tem formalizado isso a nível de paróquia. Está tudo documentado. Eu tirei esse remédio. Estaria pagando? Não. Eu estou pagando. Então eu posso chegar na drogaria, posso pagar um retrato, CPF, a identidade. É uma forma o quê? De informar. O receituário com no máximo 4 meses, eu posso pegar o remédio de graça. Então, A informação que a gente está dando por coisa, mas são políticas públicas, né? políticas públicas. Mas a muito gente poder idoso não sabe nem que existe. Exatamente. Então, aí que está a coisa. O animador